Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho aqui hoje comentar uma jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça acerca do artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429. E diz respeito ao cargo ou função que pode ser perdido. Vocês sabem que existem duas sanções chamadas de sanções típicas dos atos de improbidade administrativa que são extremamente sensíveis: a suspensão dos direitos políticos e a perda do cargo ou função pública cuja ocorrência está submetida ao prévio trânsito e julgado pelo artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa. Mas a questão é: que cargo ou função é essa que é perdida? A função ou o cargo que era ocupado na data da prática do ato de improbidade administrativa ou o cargo ou função que era ocupado na data do trânsito em julgado, momento no qual pode ocorrer efetivamente a aplicação da sanção. Vamos olhar aqui o dispositivo. Diz o artigo 20 da Lei de Improbidade Administrativa: a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Agora você precisa considerar três possibilidades fáticas que foram julgadas pelo STJ, pela primeira e segunda turma, de modo divergente, e eu explico mais à frente, mas vamos aos contextos fáticos que nos remete a essa questão. Na data do cometimento do ato ímprobo, o cidadão ele era secretário de saúde municipal. Então ele ocupava um cargo em comissão de secretário de saúde. Já na data do trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa, ele é servidor público estadual médico concursado. Imagina a situação: o cidadão ele é convidado por determinado prefeito, ele médico, recém-formado, ele é convidado pelo prefeito para ser o secretário de saúde de determinado município no interior do país. E aí ele aceita, passa a ser secretário municipal de saúde e aí comete, naquela condição de secretário municipal de saúde, atos de improbidade administrativa. O Ministério Público toma conhecimento desses autos, dá início à ação de improbidade administrativa, só que essa ação de improbidade administrativa demora um tempo até transitar em julgado, transita em julgado depois, vamos supor, de 8, 10 anos da prática dos atos ímprobos. Só que nesse meio tempo, ele já deixou de ser secretário municipal de saúde. Ele hoje é médico concursado do Estado. Ele fez um concurso público depois que deixou a Secretaria Municipal de Saúde, foi aprovado e hoje é médico concursado do Estado. A sanção da perda do cargo público prevista no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa e nos termos do artigo 20, condicionada a aplicação ao trânsito julgado, pode alcançar o cargo que ele ocupa lá na data do trânsito julgado, ou seja, 8 ou 10 anos depois da data do cometimento do ato de improbidade administrativa, ainda que esse cargo não tenha absolutamente nada a ver com o cargo de secretário municipal no qual ele praticou o ato de improbidade administrativa. Esse é um primeiro contexto. Um segundo contexto: data do cometimento do ato ímprobo. Na data do cometimento do ato ímprobo, o cidadão era deputado estadual. Esse azul aqui está bem forte, né? Na data do cometimento do ato ímprobo, o cidadão era deputado estadual. Tinha sido eleito deputado estadual, estava como presidente da Assembleia Legislativa. E aí ele comete atos de improbidade administrativa. O Ministério Público toma conhecimento, entra com a ação de improbidade administrativa pedindo, dentre outras sanções, a aplicação da perda do cargo público. Só que quando transita em julgado essa determinação judicial de aplicação da pena de perda de cargo público, ele já é conselheiro do Tribunal de Contas. Vocês sabem que o Tribunal de Contas tem 7 cargos de conselheiros, são 7 conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais, 4 cargos destinados ou preenchidos a partir de iniciativa da Assembleia Legislativa, 4 cargos da Assembleia Legislativa e 3 cargos providos pelo governador do estado, um dentre membros do Ministério Público, outro dentre auditores e o outro de livre nomeação, de livre escolha
do governador. Esse cidadão aqui era deputado estadual, na condição de deputado estadual, praticou atos de improbidade administrativa, mas, subsequentemente, antes do trânsito em julgado da ação de improbidade administrativa, ele ascendeu ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Uma terceira situação, terceira e última situação. A primeira situação foi do secretário municipal de saúde, depois médico concursado do Estado, deputado estadual, depois conselheiro do Tribunal de Contas. A terceira situação, servidor público federal, regido pelo 8.112, que na condição de ocupante de cargo de DAS, um cargo de direção na administração federal, pratica um ato de improbidade administrativa. O Ministério Público Federal tem conhecimento, entra com ação de improbidade administrativa, postula e obtém, mediante sentença de primeiro grau, a determinação de perda do cargo público, só que quando essa sentença vai transitar em julgado, alguns anos passados, alguns anos depois, o cidadão já está aposentado. Ele pode perder a aposentadoria? Então vejam 3 contextos bem peculiares a respeito da improbidade administrativa com os quais nós nos deparamos. A primeira turma do STJ, ela tem um entendimento pacífico desde 2017 e que foi reafirmado no final, em dezembro de 2018, num acórdão publicado agora em 2019, no sentido de que, aqui na tela, a sanção da perda do cargo público prevista entre aquelas do artigo 12 não está relacionada ao cargo ocupado pelo agente ímprobo ao tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sim aquele cargo que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita. Ou seja, naquele contexto do médico concursado, o médico concursado do Estado ele não poderia perder o cargo de médico concursado do Estado em virtude de um ato de improbidade administrativa que ele praticou na condição de secretário municipal de saúde 10, 20 anos atrás. Esse é o entendimento na primeira turma do STJ. Um precedente de 2018, caso concreto em que não poderia o Tribunal de Origem impor à hora recorrente a perda do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, tendo em vista que os atos ímprobos a ele atribuídos foram praticados enquanto ocupava o cargo de deputado estadual. Exatamente o segundo contexto do qual nós falamos. O cidadão era deputado estadual, praticou atos ímprobos, na data do trânsito de julgado ele era conselheiro do Tribunal de Contas. Ele não pode, de acordo com a primeira turma do STJ, não pode perder o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, porque é um cargo diverso daquele no qual ele estava quando praticou o ato de improbidade administrativa. E agora o precedente, outro precedente também do STJ, eu não vou ler, mas é no mesmo sentido, e o precedente mais recente, publicado agora no dia 4 de fevereiro de 2019, a teor do entendimento majoritário da primeira turma do STJ, a sanção da perda do cargo público, prevista entre aquelas do artigo 12 da Lei 8429, não está relacionada ao cargo ocupado pelo agente ímpar ao tempo do trânsito julgado, mas sim aquele que serviu de instrumento à prática da conduta ilícita. Em relação ao terceiro contexto, ainda falando da jurisprudência da primeira turma do STJ, a jurisprudência da primeira turma do STJ não permite a cassação ou a perda da aposentadoria naquele contexto que eu narrei aqui no terceiro contexto, do servidor público que se aposenta após a prática do ato de improbidade administrativa. Viola o artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, quando cuida das sanções aplicáveis aos agentes públicos que cometem atos de improbidade administrativa, não contempla a cassação de aposentadoria, mas tão só a perda da função pública. Viola a coisa julgada a decisão que, em cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa, determina a conversão da pena de perda de função pública em cassação de aposentadoria por ausência de previsão do título executivo. Então aqui foram vários argumentos, também um julgado recente da primeira turma do STJ, foram vários argumentos aqui para afastar a pena de cassação de aposentadoria. Primeiro, porque a pena de cassação não está prevista no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Segundo, porque violaria a coisa julgada, porque se o título transitor determinando a perda da função do cargo público, não pode se alargar a coisa julgada de modo a abranger a aposentadoria, porque são títulos jurídicos diversos. E fora que, pelo mesmo motivo, a mesma razão de ser, a situação fática foi modificada em relação que presente na data do cometimento do ato de improbidade administrativa, de modo que a primeira turma tem esse entendimento, tem um entendimento para as 3 situações que eu acabei de falar. Agora, o
Superior Tribunal de Justiça ele tem 6 órgãos fracionários. Primeira, segunda turma, terceira turma, quarta turma, quinta turma e sexta turma. A primeira e a segunda turma são as turmas que lidam com o direito público. Eu acabei de falar dos entendimentos da primeira turma. A segunda turma e a primeira turma juntas formam a primeira sessão, que é chamada ou acionada a competência da primeira sessão para dirimir divergências existentes entre a turma, o que pode acontecer, ou casos específicos de competência originária, como os mandados de segurança originários no STJ de temática de direito público. Na segunda turma, o entendimento é diametralmente oposto ao da primeira turma. Vejam esse precedente de relatoria do ministro Humberto Martins da segunda turma. A sanção da perda da função pública visa extirpar da administração pública aquele que exibiu inidoneidade, inabilitação moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da condenação irrecorrível. Então, quando transitar em julgado o título judicial que determina a perda do cargo público, ele apanhará o cidadão em qualquer cargo que ele esteja ocupando. É o entendimento da segunda turma diametralmente oposto ao entendimento da primeira turma do STJ. E para a aposentadoria também nós temos a segunda turma com um entendimento diametralmente oposto da primeira turma. Precedente agora de 2018. Além disso, não se pode olvidar a possibilidade de aplicação da pena de cassação de aposentadoria, ainda que não haja previsão expressa na lei, na medida que se apresenta como decorrência lógica da perda do cargo público. Sanção esta última expressamente prevista no referido texto legal. Pessoal, mas professor, e aí? Qual é o certo? O que é que eu devo marcar numa prova de OAB? O que é que eu devo marcar numa prova de concurso público, numa questão subjetiva, numa prova oral? O que eu faço? Pessoal, é o seguinte, em relação ao cargo que deve ser perdido na data do trânsito em julgado, se somente só o cargo no qual ele praticou a improbidade administrativa, ou o cargo que ele ocupe, ou qualquer cargo que ele ocupe, a primeira sessão, que é aquela, repito, que tem competência para dirimir esse tipo de divergência, já está acionada. Ela já tem um embargo de divergência para resolver essa questão. Então, em breve, nós teremos uma manifestação da primeira sessão a respeito desse tema. Precisamos aguardar como esse tema se pacificará dentro do STJ. Os argumentos da primeira turma é que o cargo é diverso e não pode haver o apanhamento do cidadão no futuro, porque as ações demoram, em qualquer contexto que ele esteja. No caso lá do médico concursado, aquele é um caso concreto, tá? Aquele é um caso concreto. Eu vou omitir o número do processo, que é uma questão sancionatória e, enfim, é melhor não expor as pessoas, evidentemente, é que a gente está fazendo de maneira didática e educar no sentido de trazer o conhecimento, não é o objetivo expor ninguém, mas aquele caso do médico é um caso concreto. Então, a primeira turma entende injusto que o cidadão fique o resto da vida. O cidadão foi aprovado no concurso público, num concurso para médico do Estado, tem o mérito dele de ter sido aprovado, e por um fato que ele praticou como secretário municipal, numa situação completamente diversa e passados quase uma década, ele é apanhado, perdendo um cargo para o qual ele foi regularmente aprovado no concurso público. A primeira turma entende isso que é injusto. Já a segunda turma, ela personaliza a questão do ato ímprobo, colocando ou marcando a pessoa como alguém inabilitado para o exercício da função pública, de modo que ele será apanhado em qualquer contexto que esteja com a perda de qualquer cargo que venha a ocupar no futuro, quando do trânsito em julgado da sentença de improbidade administrativa. Então, faz-se uma fotografia do momento do trânsito em julgado da improbidade administrativa e ele, onde ele estiver, o cargo que estiver ocupando, ele será perdido, esse cargo, essa função, porque a segunda turma entende que o cidadão em si ele está inabilitado para ocupar um cargo público. Então, vamos aguardar, em relação ao primeiro e segundo contexto que lhes falei, vamos aguardar o posicionamento da primeira sessão. Perspectiva, vejam só, a perspectiva é a seguinte, existe a defesa, inclusive em sede doutrinária,
de uma teoria, de uma solução intermediária. Qual seria a solução intermediária? Aferir se há um vínculo entre um cargo e outro. Como assim, professor? Vamos voltar àqueles contextos os contextos dos quais eu falei no começo. O primeiro contexto, você tem um cidadão recém-formado médico que vai assumir um cargo de secretário municipal e comete um ato improbidade administrativa. Ele é acionado na justiça por esses atos, mas ele pede a exoneração do cargo de secretário, vai tocar a vida dele. 8, 10 anos depois ele faz um concurso público, passa no concurso público para médico do Estado. Veja, você tem uma situação de assunção num cargo por concurso público que não tem absolutamente nenhuma relação com o cargo de secretário municipal ou com aquele contexto passado. É um concurso público, um concurso que deve ser regido pelo princípio da universalidade. Qualquer um que preenche os requisitos para a assunção do cargo está apto a fazer o concurso. Então vejam que há uma quebra de qualquer tipo de nexo de um contexto ao outro. Essa é uma situação. A segunda situação aqui do deputado estadual já é diferente. Por quê? Porque ele só assumiu o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas porque era deputado estadual. Ele não assumiria o cargo de conselheiro do Tribunal, a não ser que se fosse numa das vagas, na vaga que o governador tem ali à disposição dele, mas numa das 4 vagas que a Assembleia Legislativa coloca lá um deputado como conselheiro, ele nunca ascenderia. Então há um vínculo entre o cargo que ele ocupa no trânsito de julgado e aquele cargo de deputado que ele ocupava na data da prática do ato de improbidade administrativa. Então talvez haja um caminho intermediário no sentido de apanhar situações em que haja um liame entre um cargo e outro, do modo que eu expliquei aqui, tá? Agora, em relação à aposentadoria, diferentemente do que ocorre com a questão do cargo, nós temos um precedente que não vem sendo aplicado pela primeira turma, mas nós temos um precedente da sessão antigo, insisto, de 5 anos passados, e que há precedentes em sentido diverso, ou seja, precedentes que não aplicam esse precedente da primeira turma. E eu não conheço, pode ser ignorância minha, mas eu não conheço nenhum embargo de divergência pendente de julgamento sobre a questão da aposentadoria especificamente. Eu conheço o embargo de divergência pendente sobre o outro tema, a aposentadoria não. Só que sobre a aposentadoria nós temos o precedente da sessão. Então, hoje é mais seguro dizer que o entendimento majoritário é pela possibilidade de perda da aposentadoria. Por quê? Porque tem um precedente da sessão no mandado de segurança 20.444 de relatoria do ministro Herman Benjamin, que eu coloco aqui na tela. Ele, inclusive, rememora o fato de que, na situação funcional da 8.112, o cidadão que pratica na atividade uma falta punível com demissão, ele pode ter a aposentadoria cassada, e eu aproveito para relembrá-los que o Supremo Tribunal Federal e o STJ têm considerado constitucional a pena de cassação de aposentadoria. E isso está previsto no artigo 134 da Lei 8.112. Então, em relação à aposentadoria, embora hajam precedentes desgarrados da primeira turma, nós temos mais segurança em dizer que o entendimento majoritário é esse. Em relação à perda do cargo, nós temos que aguardar. Então, numa prova subjetiva, numa prova oral, você coloca o tema dessa maneira. O primeiro e o segundo contexto fático dos quais eu falei estão pendentes, e o terceiro contexto tem precedentes em sentido contrário, mas a sessão já tem um precedente em outro sentido. Em breve, certamente, essa questão vai ser levada para a sessão também, mas é mais seguro fazer desse modo, tá, pessoal? Eu espero ter ajudado. Em breve, espero também gravar um outro vídeo aqui com o resultado dessa celeuma, e eu vejo você até um outro encontro. Obrigado pela sua atenção e tenham excelentes estudos.